paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, alunos que nos acompanham aqui pelo YouTube e também pelo Spotify, Pastor Davi Passos, aqui para mais uma lição. Hoje estaremos estudando sobre a lição 8, que tem o título A Promessa de Deus. Então, você pode aí acompanhar juntamente com a sua lição e nós estaremos aqui trazendo subsídio teológico para este tema. Tema esse que tem um texto áureo encontrado em João capítulo 14, versículo 27, que nos diz assim a nossa lição: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Verdade prática da nossa lição nos traz o seguinte texto: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Leitura em classe, encontramos em Números, capítulo 6, versículo 26, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7, e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Vamos ler aqui na nossa lição, Números, capítulo 6, versículo 24 em diante. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ações e graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossos corações e vosso entendimento em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz o seguinte texto: Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem enganoso. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Quando nós olhamos para esta lição, nós temos aqui 3 objetivos para estudarmos esse tema. E aqui nós encontramos o primeiro objetivo, é ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Segundo objetivo é apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. E o terceiro objetivo é elencar das características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Então, esse tema, a promessa de paz, cujo texto áureo nós temos aqui, João 14 e 27, dizendo: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? A introdução dessa lição, ela nos diz o seguinte: o Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. De seu principado deriva a paz de que todo ser humano precisa. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Então, veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo. E, principalmente, a paz que Jesus prometeu para cada um dos seus seguidores. Então, aqui já nessa introdução, nós já podemos falar um pouco, né?
Pesquisando a Bíblia, nós vemos que há, na língua original do Antigo Testamento, a palavra shalom, ou no grego no Novo Testamento, a palavra eirene, que é a perfeita paz de Deus, que, no dizer do apóstolo Paulo, ali significa excede todo entendimento, como fala Filipenses capítulo 4, versículo 7. Então, de fato, quando temos a paz de Deus, que é perfeita, nós podemos descansar nas promessas ou nas suas promessas, mesmo quando as circunstâncias em nossa volta dizem o contrário. Então, a paz de Deus é mais significativa do que a paz no entendimento dos judeus. Qual é a perfeita paz, então, pastor Davi? A resposta está na Bíblia. Lá em João capítulo 14, versículo 27, quando Jesus diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-lo a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus, ele deixou-nos a paz perfeita, cujo significado não encontra nos dicionários famosos, mas sim na linguagem de Deus, escrita na palavra de Deus, que excede todo o entendimento. Então, é a paz de Jesus, essa paz. Alguém pode até não estar em guerra, mas pode estar inquieto e preocupado interiormente, sentindo falta de tranquilidade de espírito. Mas quando se tem Cristo no coração, tem-se paz perfeita, mesmo diante de lutas e aflições. Jesus, como fala em Isaías capítulo 9, versículo 6, ali ele é tido como príncipe da paz. Então esse Jesus, o príncipe da paz, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, como fala em João 14, versículo 1. Ele apela para a nossa fé, no seu poder, nas suas promessas, nas suas palavras. Então, quando saudamos os nossos irmãos ou nossa irmã com a paz do Senhor, nós devemos fazê-lo com sinceridade, expressando a perfeita paz de Deus, que excede todo entendimento, sem hipocrisia, sem fingimento e sem maldade. Então, vamos para o primeiro tópico da nossa lição: a paz no plano de Deus. Ali no primeiro ponto diz o significado da paz. A lição diz o seguinte: no dicionário encontramos o seguinte sinônimo para a palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade e paz, como lemos em Números capítulo 6, versículo 26. Representando tudo o que há de melhor para a vida. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, que com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de inquietude ou repouso, como fala Filipenses 4 e 6. Então, o significado da paz, se compulsarmos as páginas de um dicionário, encontraremos os seguintes significados para a palavra paz. Primeiro, estado de um país que não está em guerra, tranquilidade pública. Segundo significado fala de repouso ou silêncio.
Terceiro significado, encontramos tranquilidade da alma. Quarto, união, concórdia nas famílias. E 5, sossego, paz de alma, pessoa inofensiva, pacífica. Então, se porém pedirmos a um judeu que diga na sua língua a palavra paz, ele responderá de modo altissonante, shalom. A palavra hebraica que encontramos na Bíblia sugere melhor o sentido de paz. No Novo Testamento, como já lemos aqui na lição, escrito em grego, a palavra paz é eirene. Shalom quer dizer paz, de fato. Só que é uma paz que vai além do estado de um país que não está em guerra. De tranquilidade pública. Vai além de repouso, vai além de silêncio, como vemos acima. Quando estive em Israel anos atrás, pude entender que para aquele povo, shalom é tranquilidade, é alegria, é saúde, é prosperidade e amor, representando, portanto, tudo o que existe de melhor para a vida de alguém. No segundo ponto da nossa lição, no tópico 1, diz: paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 a 26 de Números, capítulo 6, expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção de paz. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teria vez entre os filhos de Israel. A paz, em número 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Então, a paz no plano de Deus, aqui nós vemos que os primeiros habitantes do planeta, antes da queda, eles desfrutavam da perfeita paz. Eles declinavam-se nas noites calmas e amenas do paraíso. E não havia temor ou pavor da escuridão. O medo era desconhecido. O cenário noturno era tranquilizador. A brisa suave soprava no alvoredo, levando ao casal os odores perfumados das plantas silvestres. O firmamento ao longe, pontilhado de estrelas brilhantes nas noites escuras, oferecia, sim, um espetáculo de rara beleza. Nas noites de lua, diminuindo o brilho estelar, fazia-se extraordinariamente belo o ambiente paradisíaco. Sem dúvida, com maior intensidade brilhava o astro noturno. Já as manhãs, tardes, eram agradáveis. Uma temperatura média adequada ali ao bem-estar dos habitantes edênicos era sentida em todo o planeta. A luz solar empolgava-os. Em cada canto percebia-se a beleza da criação nos seus mínimos detalhes. E o homem sentia-se muito feliz. O ar era puro nas mais altas expressões. Já os animais, às vezes, ali nós vemos aves
Enfim, todos os seres da natureza não causavam mal algum ao homem e conviviam com mais perfeita harmonia. Os mais importantes, ali nós vemos, no entanto, acontecia todas as tardes. Capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o Criador, certamente ele visitava o Éden todas as tardes, buscando passar bons momentos em agradável diálogo e conversa com o casal, que sentia, assim, muita comunhão com o Senhor. Então, a presença do Senhor enchia o primeiro lar de muita paz e de alegria indizível. Antes da queda, meus queridos, o homem possuía a estrutura espiritual e física excepcionais. A presença de Deus no Éden, ela garantia toda a paz e a harmonia na vida do primeiro casal. Agora, as consequências, aqui nós vemos as consequências da paz no Éden. Adão e Eva, ele desfrutava de condições especiais e únicas no Éden, quando obedeciam à voz do Senhor. Então, primeiro, eles tinham o conhecimento profundo de Deus, a comunhão direta do Criador e com o Criador. Eles desfrutavam as bênçãos da presença de Deus no jardim, a paz, a segurança e a alegria de relacionar-se ali, ou de relacionarem-se com o Criador sem intermediários. Tinham acesso direto. Possuíam também conhecimento e bem-estar físico igualáveis, sem doenças, distúrbios emocionais, sem problemas físicos, e não conheciam o medo. Também tinham conhecimento interno e externo em relação à sua pessoa. Conheciam a realidade social e conheciam o trabalho de modo útil e satisfatório, como nos apresenta Gênesis 2:15. Porém, a desobediência trouxe as consequências da queda. O clima maravilhoso e harmonioso do Éden foi prejudicado quando o homem foi enganado pelo diabo e preferiu ouvir a voz do maligno, desprezando assim a voz de Deus. A perfeita paz, sim, essa perfeita paz desapareceu do jardim. Desapareceu do coração dos primeiros pais. E após a queda, no entanto, houve um transtorno total na vida do primeiro ser criado. O que aconteceu, pastor? Anota aí. Conheceram que estavam nos dando a entender que antes não se constrangiam com nessa condição. Segundo, conheceram o medo, perderam a paz perfeita. Então, agora conheceram o medo. Perderam a autoridade sobre a criação. Conheceram a desarmonia. A mulher sofreu mudanças na sua parte física e emocional, passando a conhecer a dor da forma acentuada para procriar. Ainda o homem conheceu também a maldição da terra. O trabalho passou a ser penoso e fadigante. E o pior, perdeu a vida eterna que lhe era assegurado na condição original. E conheceu o aguilhão da morte física, como diz Gênesis 2:17 e Efésios 2:5, né? E da morte espiritual, que é a separação de Deus. Então,
No terceiro ponto, nós vemos a lição falando sobre a paz do Senhor. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor, Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias. O príncipe da paz. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege a nosso coração e sentimento em Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus, no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. A paz, tópico 2, nos fala sobre a paz ilusória do mundo. Que paz é essa, pastor? A paz ilusória do mundo. Na sua promessa de dar-nos a paz verdadeira, nós vemos Jesus, ele dizer que não dava a paz como o mundo a dá. E essa é uma afirmação do maior significado espiritual. Jesus, ele quis dizer que o mundo oferece paz, mas não é a verdadeira paz. Assim, podemos resumir o que significa a paz oferecida pelo mundo. Então vamos lá, vamos ver o que a lição nos apresenta. No primeiro ponto fala de uma paz enganosa. Vamos ler a lição? Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-la. Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra, de dificuldades e problemas. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. O que Jesus oferece advém da eternidade e, por isso, preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. A paz do Senhor Jesus é enganosa, mas verdadeira e sublime. Queridos, as pessoas que não consideram Deus em vida, aparentemente, em geral, vivem felizes. Alegrem-se com os falsos prazeres do mundo e vivem buscando entretenimento em lazer humano, em que, de modo geral, prejudicam a vida, a saúde e a família. Sim, as pessoas que não consideram Deus em vida, aparentemente, em geral, vivem felizes, aparentemente. Então, pessoas vivem no vício da prostituição, na prática pecaminosa, de atos abomináveis a Deus e sentem-se felizes. Sim, felizes. Destruindo as suas vidas preciosas, atendendo à vontade do mundo e também da carne e do diabo, como diz Efésios 2 e 3. No segundo ponto, nós vemos aqui a paz das obras da carne. Olha o que a lição diz. A carta aos Gálatas apresenta uma lista de obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos
e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Assim, quem vive na prática das obras da carne, imagina que desfruta de uma presença paz, ou pretensa paz, e, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Lê do engano. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se viva na prática do pecado. Quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. Então, a paz das obras da carne, como nós lemos aqui. A lista das obras da carne é considerável e expressa todas as práticas pecaminosas dos homens sem Deus. A Bíblia fala em Gálatas, como nós lemos aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21, ali a Bíblia diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, cercas as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo fala aos irmãos da Galácia, no livro de Gálatas, ou na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Então, quem vive na prática dessas obras carnais, enganado pelo diabo, imagina que tem a paz necessária para ter uma vida feliz. Mas é total engano. Por quê? Quem vive no pecado não tem a verdadeira paz, que é oferecida somente por Deus ou pelo nosso Senhor. Tá? Então, temos aqui. Agora vamos no número 3, falar sobre uma falsa paz. A lição nos diz o seguinte: ensinando a igreja em Tessalonicense a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que, quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. O Antigo Testamento, ele fala lá no livro de Provérbios, né, que a paz é Deus quem dá, a verdadeira paz. Também nós encontramos um ditado latino que diz: si vis pacem, para bellum. Então esse provérbio pode ser traduzido como: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Geralmente interpretado como querendo dizer paz mediante a força. Uma sociedade forte sendo menos apta a ser atacada por inimigos. Essa paz enganosa no fim dos tempos levará a humanidade a guerras diversas. Nós estamos observando. Mas Jesus, ele profetizou lá em Mateus capítulo 24, versículos 5 até o 8. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, haverá pestes e terremotos.
em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Queridos, a paz que o mundo oferece não é verdadeira, porque está escrito na Bíblia aqui: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 9. Então, nessa condição, é impossível o homem desfrutar a verdadeira paz, sabendo que o mundo todo está no maligno. Vivendo segundo a vontade do maligno em meio ao pecado, o que existe é uma falsa paz. Uma paz aparente e sem fundamento. Daí o porquê de o índice de pessoas com transtorno de ansiedade, com depressão e tentativas de suicídio tem aumentado a níveis preocupantes. Se fosse verdadeira paz, as coisas estariam melhorando. No tópico 3, aqui nós temos a paz que Jesus prometeu. Ah, sim, agora, na promessa de paz de Cristo, ele disse, lá em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então, de modo bem claro, nosso Senhor Jesus Cristo declarou que ele é, como diz Isaías 9:6, ele é o príncipe da paz, que tem a verdadeira paz, totalmente diferente da paz que o mundo enganosamente oferece às pessoas. Então, no primeiro ponto, nós já vemos a lição nos oferecendo aqui. O príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz que deve nos acompanhar como seguidores de Cristo, onde colocarmos os nossos pés. Então, profeta Isaías, falando do príncipe da paz, ele teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e o mundo, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, ele diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, Jesus, o príncipe da paz, é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele tem o seu principado, que assegura a verdadeira paz a todos os que nele creem, que obedecem e que buscam de todo o coração. Para que alguém possa desfrutar da paz que ele dá, é necessário que se submeta aos seus mandamentos, conforme a sua palavra. No segundo ponto, aqui fala de uma promessa redentora. Vamos ler na nossa lição. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo-o desobedecer a ordem de Deus.
Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda a inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez uma igreja. Ele fez a igreja. Por isso, no Novo Testamento, há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos que nele creem. Essa paz estará conosco, dominará o nosso coração e, como pessoas pacíficas, desfrutaremos de verdadeira felicidade. Então, a paz que excede todo entendimento. A paz de Deus, que é a paz de Cristo, não é como a paz do mundo, enganosa, cheia de contradições e inseguras, ou cheia de insegurança. Mas ela excede todo o entendimento, toda a compreensão natural. Mas para se experimentada, existem condições previstas na palavra de Deus. Está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, esse exemplo dessa paz nós vemos na vida do apóstolo Pedro. Ele estava preso numa cadeia de segurança máxima entre 2 soldados que o vigiavam em todo o tempo. Pedro, a Bíblia diz que estava com cadeias nas pernas, cadeias nas mãos e dormia profundamente. Quando de repente foi despertado por um anjo que veio libertá-lo, e ali a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 12, versículo 5 ao 7, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Queridos, só quem tem a paz de Deus pode relaxar e dormir dessa maneira. Terceiro ponto da lição: há uma promessa que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que, mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Esse episódio está em pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, para que imitem as pazes. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em suas providências. Então, só quem tem a paz de Deus pode relaxar e dormir desta maneira.
Paz com ânimo e vitória. A paz de Deus, que só vem mediante Cristo, é tão importante e tão elevada que, falando aos seus discípulos, Jesus ele diz, lá em João capítulo 16 e 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16 e 33. Jesus, ele assegurou aos que o seguiam que eles poderiam confiar nele e experimentar a paz que só ele tem. Jesus não deu uma mensagem enganosa, prometendo uma vida apenas de prazeres, de alegrias e felicidades, mas disse que os seus servos teriam aflições no mundo. Jesus falou sobre as lutas e dificuldades que os seus discípulos haveriam de passar, mas deu-lhes a gloriosa promessa de ânimo e garantia de vitória, pois Jesus venceu o mundo. Glórias a Cristo, que não deixou a sua igreja só. Pelo contrário, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar em nós, dando-nos poder e vitória, como diz em João 14 e 17. Ele ali assegurou, não vos deixareis órfão. Voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, olhando agora para essa paz, a Bíblia nos chama a atenção para orarmos pela paz, não apenas da terra, mas pela paz de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, capital do moderno Estado de Israel. A sua história remonta a períodos bem distantes, quando pertencia a uma tribo semita, a dos Jebuseus, segundo historiadores, por volta de 2000 anos antes de Cristo, sendo uma das cidades mais antigas do mundo, na era pré-israelita da Palestina. Quando Deus levou o povo de Israel do Egito para Canaã, as cidades foram ocupadas pelo povo hebreu e, cerca de 1000 anos antes de Cristo, o rei Davi tomou-a e fez dela a capital do reino de Israel. Já o rei Salomão construiu o primeiro templo. Israel depois foi dividida entre o reino de Israel ao norte, com a capital Samaria, e o reino de Judá ao sul, com a capital em Jerusalém. E por causa da desobediência a Deus, os seus habitantes foram para o cativeiro na Babilônia e depois para o cativeiro assírio. E passaram por um período de independência com os macabeus. Porém, outra vez, por causa da sua rejeição aos ditames de Deus, inclusive por conta da sua rejeição a Jesus Cristo como Messias, Jerusalém foi dominada pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Houve a grande dispersão de judeus pelo mundo, como juízo de Deus, mas em 1948, graças a Deus e ao movimento sionista, a Organização das Nações Unidas, com o voto do ministro e diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que ele nasceu em 1894 e morreu em 1960,
E foi criado ali o moderno Estado de Israel, sendo Jerusalém a sua eterna capital. Mas apesar de toda essa história turbulenta, Jerusalém é alvo do plano de Deus para com Israel, por causa das promessas a Abraão, promessas a Isaac, a Jacó e a Davi. Então, de acordo com a Bíblia, no milênio haverá duas cidades santas. A Jerusalém terrestre, que será a capital do reino milenal de Cristo, onde a igreja reinará com Cristo, que nós temos ali, Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, e 2 Timóteo, capítulo 2 e 12, e haverá a Nova Jerusalém, que é a cidade celestial, que pairará no espaço. Como diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 23 até o 27. Apocalipse 21, versículo 24 diz: e as nações andarão à sua luz, e os reinos da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então, diante de sua história e das promessas de Deus, que ouvem essa santa cidade, ou que envolvem essa santa cidade, o Senhor tem promessas maravilhosas para quem ora por Jerusalém, desejando o seu bem. Deus, ele promete prosperidade para os que a amam. O salmista, quando ele fala lá no Salmo 122, versículo 6 até o 9, ele diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, nós temos a promessa da verdadeira paz. Que paz é essa, pastor? A promessa da redenção. A falta de paz foi provocada pelo diabo, que incluiu o homem, iludiu também, fazendo-o desobedecer a obra de Deus e a voz do Senhor. No seu amor para com o ser criado, porém, Deus prometeu a redenção do homem por meio da semente da mulher, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 15. Promessa esta que se cumpriu por meio de Cristo, que veio ao mundo e fez-se homem para trazer a sua mensagem, a mensagem da salvação, e entregar a sua vida por todos os que nele creem. Então, a paz prometida por Cristo, além da grandiosa promessa da salvação, Deus, ele faz outras grandes promessas que encontramos na Bíblia Sagrada. Dentre elas, a promessa de Cristo em dar-nos a verdadeira paz. Ele disse ali no seu evangelho, Lucas capítulo 24, versículo 36. E também em João 14 e 27. Ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E João, em Lucas ainda ele diz: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Ninguém no mundo poderia fazer tal promessa. A humildade de Jesus nos trouxe salvação e também nos trouxe paz. A humanidade, por causa do pecado, não pôde usufruir do ambiente maravilhoso que era reservado para o homem antes da queda. Mas a grandiosa paz, que fala lá no Novo Testamento,
Temos várias referências que nos mostram que a paz que nos é dada por Cristo é elevada, ela é ampla, profunda e está ao alcance de todos os que nele creem. Primeiro, fala da preciosa paz. E precisamos viver essa paz. Precisamos viver em paz. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, a Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Quando fala em Filipenses capítulo 4, versículo 9, ainda diz: o que também aprendeste e recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então precisamos viver em paz. Nós precisamos, os pacificadores, eles têm ali uma recompensa e são felizes. Aquele que promove a paz são muito felizes. Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz de Deus domina nosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz e a santificação devem andar juntas. Hebreus 12, 14 fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a paz com todos é pré-requisito para quem quer ser salvo. E a santificação é o requisito fundamental e indispensável para chegarmos ao céu. Então, a nossa conclusão na lição diz o seguinte: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso, quietude. Mesmo nas horas de grandes tormentos, contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo que compreende que a paz é a mera ausência de guerra, ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu. Então, na conclusão, aqui nós vemos que Deus promete paz perfeita a todos que amam e obedecem aos seus mandamentos. E a paz de Deus é diferente da paz do mundo, como nós já vimos na lição, né? A paz do mundo é enganosa, variável e sem fundamento sólido para a sua realidade permanente. Ora, o mundo tem paz com a ausência de guerras, porém surgem conflitos escaramuças, conflitos e guerras por causa de interesses comerciais, políticos, ideológicos. Já a paz de Deus é infinitamente superior a qualquer tipo de paz que os homens oferecem. A paz de Deus, a Bíblia fala em Filipenses 4, 6 e 7, a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Então, procure a paz com Deus, a paz de Deus para a sua vida. Vamos para o nosso questionário. Primeira questão diz o seguinte: escreva a respeito do conceito da paz. Resposta: no Antigo Testamento encontramos a palavra shalom, para a paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz. Números 6 e 26. Representa tudo o que há de melhor para a vida. Já no Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene,
com um significado semelhante, contudo, enfatiza a ideia de quietude e repouso, como diz Filipenses 4 e 6. Segunda questão, o que a paz em número 6 revela? Resposta diz: a paz em número 6 revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto. Terceira questão, por que podemos dizer que a paz que o mundo oferece é enganosa? Resposta diz: a paz do mundo é enganosa porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. Quarta questão, como os evangelhos apresentam o Senhor Jesus? Resposta: os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Quinta e última questão, de acordo com a lição, o que é a paz que excede a todo entendimento? Resposta: a paz que excede todo entendimento é uma paz que nos acalma diante das inquietudes, diante das inquietações da vida. Amém? E assim nós encerramos mais este estudo aqui da lição 8 do nosso quarto trimestre de 2024. Que Deus possa abençoar você, professor, que vai preparar a sua aula, que vai lecionar as suas classes, que Deus possa abençoar poderosamente através desse subsídio teológico. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever em nossos canais. Amém? Pai querido, Pai eterno, aqui te agradecemos, Pai, por mais um estudo bíblico, Senhor. Através desse tema na qual falamos sobre a promessa da paz. Deus, a paz que tu deixou, Senhor, não é a paz que o mundo nos oferece. Pai, continua abençoando, Senhor, abençoa cada professor, abençoa cada classe que estará estudando, Senhor, esta palavra, Pai. Pai Santo, que a tua paz esteja em cada coração. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Shalom.